Perfeito. Bom, vamos lá. Então, boa noite, gente. Eu sou o professor Rafael e eu não sei se já nos encontramos em encontros anteriores. Não sei se... Alô? Certo? Bom, espero que não dê problema, o pessoal consiga continuar na reunião. Certo, gente? Então, boa noite. Como eu estava falando, eu sou o professor Rafael e a gente dá início aqui ao nosso terceiro encontro Coruja, certo? É, a nossa turma tem mais ou menos quantos alunos? Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos ver. Se que eu conseguir entrar aqui, eu consigo ver a informação. Beleza. Nós temos 144 alunos. Bom, mas que bom que temos alunos no nosso encontro, certo? Senti muita falta de vocês, mas piadas à parte, o nosso encontro ele vai ficar gravado, tá? Eu vou colocar ele num link no YouTube e ele vai ficar disponível aqui mesmo na plataforma, tá, da disciplina. Certo, gente? Qualquer coisa também, vocês podem acessar a qualquer momento esse vídeo. Eu vou aqui agora compartilhar a nossa tela da disciplina. Lá. Pronto. Certo? Antes de a gente começar, eu queria perguntar para vocês também, como é que estão os estudos de vocês? Vocês estão com alguma dúvida relacionada à disciplina? Então, como é que vocês estão exatamente? Quem não puder falar, não tem problema, vocês podem escrever e eu vou ler aqui o comentário de vocês. O meu tá indo, tá? A matéria não é tão difícil assim, mas como qualquer matéria, é bastante coisa para gravar, né? Mas aos Uhum. pouquinho tá indo, como pelo que eu vi para as provas, a gente vai ter um tempinho para conseguir estudar, rever as coisas, porque Ah, tem um, sim, sim, sim. porque tem um tempo para dar uma revisada, então a cada dia tô tirando umas 3 horinhas para estudar, fazer umas anotações, que eu costumo imprimir e tentar anotar as coisas mais importantes, depois é só pegar, revisar. Por enquanto tá indo devagarzinho. Tá certo, então tá certo. São um método de estudo, né? Então tá certíssimo. Tá certíssimo. Então, eu vou dar uma pincelada rápida aqui na unidade 3. Vocês já começaram a estudar na unidade 3? Já fizeram alguma coisa dela? Sim, comecei sim. A Uhum. primeira e a segunda, o primeiro e o segundo tema. E professor, eu posso falar uma coisa agora ou espera para o final? Pode falar agora. É referente a esse tema 3, o livro não está tendo como imprimir em PDF. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O tema 3, né? Logística de Isso, armazenagem industrial. exato. Os EIs também estou estudando aos poucos devido ao trabalho. Perfeito, não. Imagino que o trabalho acaba tomando bastante tempo, né? Então, estudar no momento que você consegue, pode, é importante. Não? Perfeito, perfeito. Vamos ver. Aqui. Bom, o livro não tem capa, né? Vamos ver. Ele aparece assim, não tem como. Acho que ele está em flash, não sei. Hum, acho que é flash mesmo. Deixa eu consigo aumentar aqui.
Também não gostei muito, mas é o método que tá, né? Assim, eu não gostei muito para imprimir mesmo, realmente fica muito fácil. São o quê? São 7 páginas que tem aqui? Vamos ver. Esse até que é pouquinho, esse tema aí. Hum. Esse aqui vai necessitar de um pouco de... Deixa eu ver. 3. Será que eu consigo abrir imagem, uma nova guia? Coisa assim. Acho que não. Eu não acho que funcione. O texto está todo aqui, então, eu não sei, talvez... Vai tentar copiar e ir colando aos pouquinhos, depois imprimo. Para copiar até que dá. Copiar o texto e deixa eu pegar um arquivo de texto aqui qualquer. Ah, pausou a tela, não foi? Aham, pausou. Uhum, certo. Deixa eu parar aqui rapidinho. Eu já volto para a tela. Só um minutinho. Deixa eu ver como é que fica para colocar em texto. Se tiver algum problema, deixa eu ver. Só um segundo, só um segundo, um segundo. Vai. Vai Dá fazer para isso pegar então, dá para quebrar o galho. Uhum. Dá para colocar o texto em um arquivo tipo Word, no Google Docs. Dá para quebrar o galho fazendo exatamente como você falou, fazendo dessa forma, certo? Deixa eu onde está? Eu só falei mesmo caso alguém venha ter alguma dúvida, venha falar isso, o senhor já sabe também o que se trata, entendeu? Voltamos à tela. Pronto. Certo. Bom, qualquer coisa, como vai ficar gravado aqui, talvez eu precise de a opção, né? O pessoal chega, copia o texto, coloca em uma página do Word ou um arquivo ou um programa de editor de texto, né, e que é similar que o pessoal tenha, e copia o texto e coloca e depois para poder imprimir, né? Realmente esse modelo aqui fica difícil assim para imprimir diretamente do site. Como não tem nenhuma imagem ou figura, vocês podem fazer dessa forma, certo? Então, mas é uma maneira de driblar esse empecilho. Não, sim, tá beleza. Uhum, certo? Bom, eu vou dar uma pincelada rápida aqui nos temas, tá? E aí eu deixo aberto para vocês falarem o que vocês quiserem comigo. O que quiserem, tirar dúvida, falar qualquer coisa, certo? Aí eu vou dar uma pinceladinha rapidinha nos temas, e aí a gente pode falar sobre o que vocês quiserem, certo? Vou abrir aqui. O primeiro tema, justamente falando aqui, cada unidade ela vai ser dividida em 4 temas, né? Geralmente são os 4 temas. Nesse caso, agora estamos vendo o tema 1, que é planejamento de capacidade. Vou acessar aqui. Tá, perfeito.
Uma apresentaçãozinha, vou dar uma lidinha nessa apresentação, só para dar um foco. Vamos ver. Planejamento de capacidade. Planejar e controlar a capacidade produtiva são processos indispensáveis para que a organização consiga atingir os seus objetivos. É através do planejamento e do controle que a empresa consegue definir o que, quanto, onde, como e quando vai produzir, gerenciando adequadamente todos os recursos envolvidos. Assim, poderá estabelecer objetivos de desempenho e gerar melhores resultados. Isso, porém, não significa apenas produzir mais, pois a eficiência da capacidade está diretamente relacionada a um fator, a demanda. Nesse sentido, a empresa precisa conhecer a demanda para, a partir dela, organizar e gerenciar sua produção, garantindo que possa atender adequadamente às necessidades sinalizadas pelo mercado. Neste contexto, o planejamento da capacidade busca encontrar meios de adequar a habilidade de fornecimento da empresa, de tal modo que promova o equilíbrio entre capacidade e demanda, certo? Esse tema aqui, ele justamente, quando falamos de planejamento de capacidade, como a gente bem leu, é justamente isso, certo? A produção da empresa, a criação dos produtos, certo? Ela tem que estar de acordo com o que você consegue vender, o que você consegue lucrar, certo? É, quando você chega, por exemplo, vou dar um exemplo básico. Quando você chega e você coloca todo o seu produto no mercado, certo? Quando você vê que o seu produto ele foi todo vendido, estoque zero nas lojas, estoque zero, todo mundo comprou. Isso é bom? Sim, é bom porque vocês chegaram e venderam tudo, acabou das prateleiras, saiu tudo certinho, certo? Mas você não sente que você podia ter ganho mais? Como assim? O seu produto que estava nas prateleiras, certo? Você, quando não tem nada, acabou, você não sabe exatamente se você podia ter vendido outro produto. Se podia, se alguém queria mais produto, se alguém queria mais, se alguém queria mais, certo? Então, você pode ter deixado de faturar alguma coisa porque não sobrou alguma coisa, tá? Isso é só um exemplo assim interessante. E lógico que ninguém quer que sobre um monte de produtos no estoque, porque isso também é perda, certo? Esse equilíbrio, ele faz parte do planejamento da capacidade, tá? Ele faz muita parte também, ele faz muito, ele tá, muitas vezes quando está falando isso de logística, tá? Estoque, tá? Mas essa parte de planejamento de capacidade, ela vai muito além disso, tá? Ela pode ir para a parte de estoque, mas também comprar a parte de produção, tá? A parte de organização, gerenciamento, ok? Isso foi só um pequeno exemplo que eu queria passar para vocês. E sim, compreendi. Uhum, certo? Então, uma coisa também que eu gosto de falar, assim que vocês lê, a primeira coisa a se fazer, assim que a gente abre um tema, eu gosto muito de fazer também, é ler a apresentação do tema, certo? Ler a apresentação do tema, ele dá muito, assim, o que a gente vai abordar, tá? A segunda coisa que eu mais gosto, eu não gosto de seguir na ordem, eu não gosto de chegar, apertar apresentação, desafio, infográfico, conteúdo do livro, certo? Eu gosto de ir da apresentação para a dica do professor, tá? Gosto muito, assim, apresentação, dica do professor. Por quê? A dica do professor, ela vai falar alguma coisa abordado do tema também, tá? Às vezes ela pega um ponto específico do tema, ou então ele também pega e resume o tema. E geralmente são vídeos curtos, de 4, 3 minutos, às vezes 10 minutos, coisa assim, certo? Esse dica do professor, por exemplo, o que ele fala?
No contexto do planejamento e controle da capacidade, os recursos ocupam um papel central, cujo uso adequado representa um fator decisivo para o desempenho da operação, na intenção de equilibrar capacidade e demanda, certo? O vídeo a seguir apresenta uma breve explanação sobre o sistema MRP, que corresponde a uma importante ferramenta para o planejamento dos recursos envolvidos na produção. Então, nesse caso, esse videozinho aqui, ele vai falar um pouquinho assim sobre MRP. Pode abaixar um pouquinho? Uhum. Certo. Eu não vou deixar aqui passar o vídeo para vocês, certo? Porque senão não só o nosso encontro vai ficar assim muito longo, passa todos os vídeos, como também vocês podem acessar na plataforma e ver o vídeo, tá? A didática desses videozinhos são muito boas e eles são bem assim, bem explicativos. Então, é o que eu gosto. Chega assim, a apresentação, dica do professor. Aí depois você pode até chegar aqui, dar uma olhada no infográfico, depois ou ir para o conteúdo do livro, certo? O conteúdo do livro, ele fala justamente, ó, a introdução aqui do planejamento e controle, planejamento da capacidade, planejamento, programação, controle da produção, tá? Aqui, ó. A gente colocando planejamento, programação e controle da produção. O planejamento, programação, controle da produção, planejamento e controle da produção. Estou falando justamente de todos esses termos que a gente vai ver durante a nossa disciplina, tá? Sistema de planejamento de produção, explicando tudo aqui, tá? Essas perguntinhas aqui que a gente vê, por exemplo, o que vai ser produzido, quanto vai ser produzido, onde vai ser produzido, como vai ser produzido, quando vai ser produzido. Essas perguntas a gente vê muito, tá? A gente vê muitas ferramentas, a gente vê muitas ferramentas com perguntas parecidas, a gente vê, por exemplo, a 5W2H. O 5W2H seria os 5 Ws, ou aquele who, where, que é who é quem, onde que o where, quando, estão entendendo? Quem, quando, depois aqui fugiu as palavras exatamente, mas Não sei se deu para entender. deu para entender? Certo? Sim, sim. Isso faz muitas partes das ferramentas que se utiliza nessa parte administrativa, nessa parte de planejamento, na parte da produção em si toda, certo? Aqui está falando das etapas. Ele repartiu em cada palavra e explicando cada uma delas, né? P de planejamento, P de programação, C de controle, P de produção, as atividades relacionadas ao PPCP, certo? Ele bate bastante nessa parte justamente de planejamento e capacidade. Bem bacana aqui esse conteúdo. Também 17 páginas e um exercíciozinho aqui para poder dar uma fixada. Eu acho muito legal também essa parte aqui, justamente volta para o material. Ainda dá uma pincelada também, ó, só, sobre o sistema Toyota de produção, Lean Manufacturing. Isso aqui é bem legal, essa parte aqui também é muito bacana. Muito bacana mesmo. Essa aqui, Lean Manufacturing, que é a produção enxuta, justamente é que hoje estava conversando. Melhorar a capacidade produtiva da melhor forma possível, aprimorando a qualidade e tudo mais. E aqui também fala só, melhoria contínua, método Kaizen. Tá? E muitas empresas grandes, elas vão sempre trabalhar com isso.
Elas vão sempre trabalhar com esse tipo de ferramentas, com esse tipo de... algumas dessas ferramentas, elas acabam até se tornando parte intrínseca da empresa, tá? O conhecimento dessas informações vão da mais alta hierarquia até o chão de fábrica. Todo mundo tem que estar certinho com relação a isso, para poder justamente a manufatura ou toda a linha produtiva funcionar da melhor forma possível. Para estar tudo Tá? alinhado no caso, né? Exatamente. Isso é muito importante e às vezes muito difícil também. Não é algo fácil de se atingir. Às vezes até algo bem custoso, tá? Às vezes custo. Mas dependendo da empresa, isso é muito importante, porque isso vai auxiliar no médio para o longo prazo e na competitividade, É tá? difícil também porque uma empresa grande tem muitos setores também, né? E cada setor às vezes quer agir de uma forma e tal. Aí acaba Sim, dificultando um pouco também. aí justamente parte da gestão, como é que a gestão vai gerir esses setores, como é que também como permite também os funcionários, tem toda uma filosofia às vezes que se coloca dentro da empresa para que todo mundo trabalhe em sintonia, tá? O ambiente de trabalho também seja da melhor forma possível, seja um ambiente que proporcione inovações de ideias também, certo? Um ambiente também que as pessoas que possam trabalhar e sentir parte daquilo também. Isso é muito importante, tá? Eu vou passar agora para o nosso tema. Eu acho que eu vou passar para o nosso tema 2. Deixa eu ver aqui rapidinho. Eu estava conversando com vocês de uma forma assim de pegar para estudar cada tema. Eu comecei você falando da apresentação, dica do professor, conteúdo do livro. Aí viu isso aqui, dá uma olhada no desafio. Porque agora você já tem material para trabalhar. O desafio geralmente é o quê? Uma pergunta. Uma pergunta, já tem um padrãozinho aqui de resposta que vocês podem dar uma olhada. É uma pergunta que vocês podem chegar aqui e responder. Eu até falo, gente, não copie esse padrão, não. Vê se vocês entenderam e responde. Se bater com o padrão, maravilha. Se não bater, fala comigo. Vê se vai e funciona dessa forma, certo? Eu nem estou lendo aqui exatamente o que é o desafio. Nem li o desafio. Mas se vocês, por exemplo, vocês podem ter dado uma olhada aqui e visto uma outra forma de responder a resposta. Tá? Não precisa estar certo, não precisa estar errado, é só para ver se você realmente entendi dessa maneira, a gente vai ver se essa maneira é a melhor forma ou não. Tá? Vocês podem falar comigo como vocês quiserem responder aqui. Tá? Ah, ok. Beleza. O infográfico também. O infográfico também, ou é também um resuminho também do material, ou então ele pega alguma coisa, certo? Nesse caso aqui, ele fala justamente fala uma imagem ilustrando a atuação do planejamento de capacidade. Justamente que o seu fornecimento ele tem que estar em equilíbrio com a demanda. E nesse primeiro aqui, você tem muita demanda e pouco fornecimento, certo? Se você olhar de fora, por exemplo, você pode ver isso aqui como uma oportunidade, tá? Você pode ver como uma oportunidade. Você chega aqui, você está nesse primeiro aqui, nesse cenário 1. Tem uma alta demanda. Então você tem que fazer o quê? Fornece mais para poder ver se funciona, se você consegue justamente ingressar nesse mercado, lucrar mais. Lógico, tudo com estudo, não simplesmente jogado sem pesquisa nem nada, né? E essa parte aqui, justamente aqui nesse cenário 2, é quando nós temos o equilíbrio entre fornecimento e demanda. Exercícios. Gente, eu bato na tecla, viu tudo que a gente falou aqui em cima? Parte para os exercícios, tá? Parte para os exercícios, faz todos os exercícios de todos os temas, tá?
Eu vou falar que os exercícios, eles são muito parecidos com as questões de prova, tá? O conteúdo, assim, é muito similar, tá? Às vezes a pergunta é simples, às vezes a pergunta um pouquinho mais, um texto um pouquinho maior, mas esses exercícios ajudam muito, muito mesmo para a realização da prova, tá? E ele também, às vezes, é meio que também um resuminho, né? Que você acaba agregando mais Sim, conhecimento. sim, com certeza, com certeza. Mesmo O errando, na... você acaba aprendendo. Não, sim, com certeza, tá? Falou tudo, com certeza. Mesmo que você chegue aqui, marcou, por exemplo, marcou errado, qual a primeira pergunta? Assinale a alternativa que apresente um dos principais objetivos do PPCP, né? Um dos principais objetivos. A gente viu assim bem rapidinho no livro, mas a gente vamos ver aqui. Determinar quais clientes serão atendidos prioritariamente. A gente não viu isso em lugar nenhum, tá? Mesmo rápido, a gente não viu em lugar nenhum. Medir a qualidade dos produtos fabricados. Apesar de ser uma coisa muito importante, você saber a qualidade dos seus produtos, o PPCP ele não fala disso como se fosse uma das suas prioridades, tá? Calcular as necessidades de materiais que serão usados. Não é porque isso aqui está marcado como uma resposta correta que a gente já sabe qual é a resposta, mas podemos analisar direitinho. Por que calcular as necessidades de materiais que serão usados seriam um dos principais objetivos do PPCP? Certo? Porque calcular a necessidade de materiais, ela influencia muito o que na produção. Ela está influenciando diretamente na produção do seu produto, tá? Para saber justamente se você vai ter algum gargalo na produção, se você vai ter alguma forma de algum problema, se está faltando alguma coisa, se você tem demais, tá? Aí vamos ver aqui o que ele explica para a gente diretamente, vindo do livro. Este é um dos objetivos do PPCP, visar calcular os materiais necessários à produção, garantindo que estejam disponíveis na quantidade e no momento necessário. Aqui, ó. A gente nem falou de momento, a gente falou mais da quantidade, mas sim, você precisa daquele material naquela hora. Então, correto. Entendeu? Esse aqui é o principal objetivo. Estou falando do quê? Estou falando da produção, produto. E aqui, agora vamos ver as outras duas que estão incorretas. Qualificar a mão de obra. Em nenhum momento a gente está falando de mão de obra em planejamento de capacidade. Tá? Não falando de mão de obra. Mão de obra é importante, mão de obra qualificada é importante, muito, importantíssimo. Não se trabalha bem sem mão de obra qualificada, óbvio. Mas a gente não está falando disso neste momento. E letra E, transformar os materiais em produtos. Isso já é consequência. Isso já é uma consequência. Transformar material em produto não é objetivo, é consequência. Certo? Então, só fazendo essa pequena análise aqui, a gente já poderia ver que realmente a letra C é a correta. Tá? Na prática eu gosto também, porque é o seguinte, na prática ele aparece em todas as disciplinas EAD e ele mostra para a gente que o conteúdo que a gente está lendo, o tema, esse tema em específico, ele aparece no dia a dia. Tá? Ele aparece no dia a dia. Ele não é simplesmente um tema jogado para que você leia, guarde aquela informação ou esqueça aquela informação e siga a vida. Não, não. Existe uma utilização, a gente pode ver realmente que é uma utilização prática, uma utilização mesmo no mundo, na vida real, disso daqui, certo? Ele coloca até um exemplo de uma oficina mecânica. Dê uma olhadinha isso aqui só por curiosidade, que é bem interessante também, tá, gente? E, lógico, minha parte favorita também aqui, que é o Saiba Mais. O Saiba Mais, ele vai além. Ele vai além do conteúdo, tá? Esse material aqui do Saiba Mais não cai em prova, não, tá? Não cai em prova, não cai nem assim em nada. Não, aqui na nossa disciplina.
Mas caso vocês queiram dar uma aprofundada no material, nesse material aqui, vocês podem chegar e dar uma lida, tá? Aqui, ó, tem um videozinho falando de MRP, um videozinho de como gerenciar essa produção, um site falando do planejamento de capacidade, gerenciamento da capacidade de produção também, outro conteúdo, tá? É sempre uma coisinha a mais para a gente chegar, assim, para dar uma lida, certo? Bom, parte para o próximo. Planejamento e controle e capacidade produtiva. Tá? Vamos lá. A capacidade produtiva precisa ser previamente definida com base nas necessidades de negócio e constantemente monitorada, com modificações feitas conforme conveniências e disponibilidade. Para tanto, o planejamento, o controle e a tomada de decisões são elementos fundamentais para o sucesso e a continuidade dos negócios de uma empresa. Nesta unidade de aprendizagem, você vai estudar como a capacidade produtiva de uma empresa precisa ser planejada e controlada, a exemplo de outros aspectos do negócio, como tempo e custo de produção, quantidade de defeitos, prazos de entrega, etc. A gente está falando planejamento, controle e capacidade produtiva. Quando falamos de capacidade produtiva, realmente vocês, por exemplo, a gente chega assim, tem uma linha de produção e você vê que está dando um problema, deu um erro ou o produto está com defeito. Você vai parar a linha de produção? Às vezes, nem sempre é possível. Dependendo do que você está fazendo, nem sempre é possível. Você tem que chegar, na verdade, você tem que fazer o quê? Você tem que ter o seu monitoramento para saber se o que aconteceu, por que aquilo ali não foi identificado antes da hora. Tá? E se aconteceu o problema, onde você rapidamente pode atuar para que você possa consertar, para que esse problema não continue acontecendo, é um problema grave, então. Certo? Existem ferramentas, existem formas de gestão para que possa realmente ter um bom controle da sua produção, certo? Isso são várias coisas realmente que o gestor ele precisa ter em mente quando estamos falando, né, de linha de produção, de capacidade de produção, certo, gente? O dica do professor aqui, ele fala sobre também capacidade produtiva, decisões sobre capacidade produtiva, como responder às variações atuais e futuras de demanda, são de vital importância para a competitividade e sustentabilidade das empresas. Então, como a gente falou, o primeiro, ele pegou um tópico, assim, uma ferramenta e quis falar dela. Esse daqui, ao que parece, é um vídeo de 5 minutos, dando um resumo deste tema em particular. Então, não está falando de uma ferramenta específica. Entendeu? Assim, eu acho assim, bem interessante. Você lê a apresentação, pega a dica, aí depois você já parte para o livro. Como esses vídeos são curtos, dá para assistir em qualquer momento. E se você não conseguir assistir naquele momento, você pode chegar e assistir em outra hora, em outro lugar. Certo? Aqui falando de definição, planejamento da capacidade produtiva das empresas. Vamos ver aqui. Isso aqui mais explicando justamente o tema em particular. Isso é legal também. A variação de demanda ao longo do tempo. Esse é uma forma de controle também. Isso é uma forma de monitoramento. Você chega assim, você está vendo que a sua demanda está subindo. Maravilha. Você está conseguindo suprir essa demanda? Né? Isso é uma ótima forma de monitoramento também. Variação de demanda ao longo do tempo, estratégia de capacidade. Aqui já está dividindo na linha do tempo, né? Olha só.
700 aqui, de 700 a 700 entre 780 e 760, daqui até 800. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos falar desse caso em particular. A capacidade se antecipa à demanda na alternativa A. Ou seja, a capacidade ela está se antecipando à demanda. Ou seja, você já está aqui nesse momento, você está se antecipando, dizendo, a demanda deve chegar mais ou menos aqui. Mas pelo tempo, ela só chegou até parte do que você já tinha planejado. Maravilha. A vantagem da estratégia é de maximização do faturamento. Não há perda de pedidos e satisfação dos clientes tem suas demandas atendidas. Havendo em contrapartida um gasto maior e uma certa ociosidade. Um gasto maior por quê? Porque eu estou planejando que o meu alcance fosse até onde? Meu alcance fosse até 800, mas eu não cheguei lá. Certo? Eu produzi para tanto, mas eu não cheguei nesse momento. Eu só cheguei até parte dele. Então, eu tenho aqui um gasto, tenho uma certa ociosidade, porque vai ficar alguma coisa parada ali, certo? Vai ficar algum serviço ali parado para poder, porque não preciso atender até o topo. Eu atendi até uma parte, no passar do tempo. Na alternativa B, por outro lado, postergamos o acréscimo de capacidade até que possamos usar integralmente a máquina adicionada. Reduzimos assim os custos e investimentos. No entanto, há perda de pedidos e, consequentemente, possibilidade de insatisfação por parte dos clientes e avanço da concorrência. Ou seja, no B você só atuou quando a demanda estava lá em cima. Certo? Talvez você não tivesse tempo viável o suficiente para atender todos os seus clientes. E, alternativa C, usa-se o recurso de ajuste de estoque, produz-se volumes maiores que a demanda, aguardando tal excedente para complementar a capacidade até que seja necessária nova expansão de capacidade. Tal mecanismo se torna mais claro na figura 3, com diversos incrementos de capacidade ocorrendo ao longo do tempo. E falou de incremento de capacidade justamente nessas partes, nessas escadas aqui. Variação de demanda ao longo do tempo com estratégias de ajuste de estoques. Tá? Mas, pelo que a gente está lendo aqui, não necessariamente você pode dizer, o C é melhor que o B é melhor que o A. A gente pode dizer que depende do tamanho da sua empresa. Depende do tamanho da sua concorrência. Certo? Às vezes você não tem concorrência nenhuma, ou seja, você se mantém aqui no B. Mesmo que o cliente chie alguma coisa, vai fazer o quê? Você está praticamente sozinho lá na empresa, lá no mercado, vendendo o teu produto. O cliente está meio que preso a você, certo? Ou seja, você não quer perder dinheiro, quer faturar o máximo possível, e o cliente fica assim justamente, tem que esperar, certo? Depende justamente de como a sua empresa, qual é a sua fatia de mercado, tá bom? Ou seja, não necessariamente aqui o A é melhor que o C, C é melhor que B, B é melhor que o A. Certo? Então, no caso, talvez, quanto maior a concorrência, maior vai ser a variação, maior pode ser a variação. Também, pode ser também. Por exemplo, você tem, por exemplo, digamos que você tem um mercado que tem uma alta concorrência, certo? Vamos dizer, deixa eu ver, um mercado que tem uma alta concorrência. Pode ser também no mercado de celulares. Mercado de celular, você pode ver que tem um celular novo a cada semana, basicamente. Certo? E se você chega e se você começa a produzir um celular inferior, chega o teu concorrente e faz um celular super parecido com o seu, quase com as mesmas especificações técnicas, ou pelo menos com a mesma capacidade de funcionamento, mudando talvez algum sistema ali, alguma peça ou alguma qualidade na imagem,
enfim, certo? Mas aqui, aí, mas você, ou seja, você perdeu cliente porque chegou uma pessoa e, toma o meu, entendeu? Você Não, tem sim, que sim, manter esse controle entendi. sempre. Uhum. Depois essa pergunta? Respondeu sim, dá certinho. Uhum. Não, beleza, beleza. Bom, qualquer pergunta, podem me cortar aí, de conversa, tá, gente? Sem problema nenhum. Eu vou até ver aqui, tem alguma coisa no chat? Não. Às vezes eu estou falando aqui, às vezes nem presta atenção no que, caso alguém consiga falar ou coisa assim, então deixa eu colocar aqui para prestar melhor atenção. Pronto, o chat está aqui do meu lado. Bem, aqui já fala um pouco do controle da capacidade produtiva das empresas, certo? Tá. É porque justamente estava falando da capacidade produtiva e agora você vai falar justamente da forma de controlar essa capacidade produtiva, certo? Porque ela não pode ficar simplesmente jogada, você não pode ter sua linha de produção simplesmente jogada, você tem que ter controle dela, você tem que ter justamente, você tem que, vamos ver, aqui um exemplo legal dele. A inclusão de uma nova máquina vai trazer um incremento na capacidade produtiva planejada? Vamos dar uma olhadinha. Uma vez definida a capacidade produtiva e planejada a sua implementação, é necessário monitorar e controlar o processo produtivo. Sim, você precisa ter autocontrole, um automonitoramento da sua cadeia produtiva para que tudo aconteça em ordem. Erros acontecem. Garantir que mudança de capacidade atende às necessidades previstas. Sim, você chegou, como ele falou ali, você teve que comprar máquina nova, você quer comprar uma máquina nova, você quer aumentar a sua capacidade de produção no meio do sistema em funcionamento. Você simplesmente vai chegar, trocar a máquina e colocar ali, sem nenhum controle? Não, você precisa saber se o incremento está acontecendo de forma correta. Você tem que saber se o número que você esperava que aumentasse a sua capacidade produtiva é aquele número, ou está dentro dos conformes, certo? Erros. Sempre acontece problema, sempre temos erros. Erros são comuns, defeitos são comuns. Tá? Você chegar, ter uma linha de produção, produzir, e você ter erros, é normal. Você não produz, por exemplo, 10 mil parafusos e os 10 mil parafusos saem perfeitos. Tá? No máximo, você consegue uns 7 mil ali, olha lá. Tá? O que justamente por conta disso, a gente não pode chegar simplesmente deixar a linha de produção funcionar ao léu, né? Vamos dizer dessa forma. Porque você vai ver que, eu fiz o quê? 7 mil? 3 mil de defeito? Aí você faz aquela mudança, agora apareceram 4 mil, 5 mil de defeito. Opa, estou perdendo material. Estou perdendo produção. Está acontecendo. Tem que controlar isso, tem que monitorar isso daqui. Certo? Mas fala também aqui, vamos ver, os espaços para operação, circulação, acesso, corredores, foram comprometidos de alguma forma? Rapaz, isso é muito importante, muito legal. Eu adoro quando eu falo esse tipo de coisa. Certo? Você chega, é porque quando nós estamos falando também de produção, de linha de produção, capacidade de produção, nós estamos falando de quê? Estamos falando de trabalho de pessoas, não só de máquinas. Certo? Nós estamos falando de pessoas trabalhando. E as pessoas, elas precisam transitar também. Elas transitam de um setor para o outro, elas precisam se locomover. Quando está acontecendo monitoração, a monitoração às vezes não ocorre justamente de toda forma de forma mecanizada, né? Não é automatizada às vezes você está fazendo um monitoramento de forma visual, com uma pessoa lá vendo o tipo de vendo a linha em si, certo? O acesso daquela pessoa foi obstruído por qualquer mudança que aconteceu durante a linha de produção, durante a cadeia produtiva. Você está entendendo? Isso tudo tem que ser visto. Quando você muda, por exemplo, você muda o esquema de uma produção,
você está alterando não só sua linha produtiva também, como da forma que o trabalho acontece. Certo? Porque durante um tempo o trabalho acontecia de uma forma, ou seja, estava padronizado, controlado, todo mundo sabia como funcionava. Quando você coloca algo novo, o que acontece? Você tem que ter pessoas que sabem manusear aquele maquinário novo, e o maquinário novo tem que permitir que as pessoas possam acessá-lo de forma normal e acessar também o restante da fábrica. Todo esse planejamento tem que ser pensado antes de simplesmente a gente chegar e colocar aquele maquinário novo, aquele equipamento novo, aquele software novo. Estão entendendo? São vários detalhes que que não podem passar batido. E esse aqui eu gostei. Esse aqui eu gostei. Certo? Problemas de capacidade produtiva das empresas. Aqui deve falar um pouquinho dos problemas em si. Certo? Já coloco o exemplo do problema de canetas. Certo? Vamos ler aqui. Um fabricante de canetas vem notando um crescimento constante na sua demanda. Eu já vou ler você aí, Oseias. Já vou ler aí. Tá? Já vou ler aí. Um fabricante de canetas vem notando um crescimento constante na sua demanda, provavelmente causado pelo maior interesse de alunos em avançar em seus estudos. Perfeito. Atualmente, sua capacidade produtiva é de 5.000 canetas por dia e a demanda é de 4.500. Isso aqui nesse dia atual, certo? Ok. Estudos de pesquisa de intenção de compra mostram um crescimento semanal da demanda de 100 canetas. Certo. E o investimento necessário para uma nova máquina, que aumenta a capacidade em 50%, é de R$100 mil. Com prazo de importação de 5 semanas, mais 2 semanas para instalação e mais 2 para treinamento pessoal. Ou seja, nesse aí você precisa de 9 semanas para deixar tudo pronto. Né? E tudo pronto, eu digo, instalado. Não, nem só instalado, chegou ao equipamento, instalado e o pessoal treinado para poder utilizar. Como é que você lida com isso? Ele chega aqui, dá uma análise, como ele falou, demanda de 4.500, aí na semana 1 deu 4.600, 4.700, 4.800, 4.900, 5.000, por aí vai. Como você pode perceber, na quinta semana mesmo, já chegou ao limite. Ele falou, eu posso produzir 5.000, na quinta semana já está ali, acabou, 5.000, foram 5.000 demandas de caneta. Sendo que precisamos de pelo menos 9 semanas para ter a nova máquina produzindo. Assim, precisamos implementar alguma ação para evitarmos a perda de mercado. Podemos pensar em que agora ele coloca algumas soluções, certo? Ele coloca algumas soluções, por exemplo, ele coloca hora extra, mas vamos ver se isso realmente é necessário. Temos no momento atual um excesso de capacidade. Poderíamos usar o tal excesso para criar estoques que nos auxiliassem mais adiante. Certo? Aqui já com criação, podemos pensar em horas extras e está criando um excesso de produção. E, por exemplo, na primeira semana já chegou, precisava são mais 100 de demanda, excesso de 400, um acumulado de 400. E aqui na segunda semana, para 4.700, beleza, sumiu. Como a gente está fazendo mais 400 por conta do excesso, por conta das horas extras, certo? E a gente precisa aumentar mais 100, então a gente faz o quê? Jogo mais 100, na verdade, eu jogo mais 100, certo? E eu agora estou estocando quanto? Estou estocando 300 a mais do que eu tinha antes, certo? Na terceira semana, é mais 100 de demanda, então, como eu já estou produzindo mais, então eu jogo mais 100 das outras 100 que tinha, ou seja, agora vai para 200, e estoco as outras 200 também, ou seja, estou acumulando 400, depois o acúmulo de 700, né? 400 mais 300, depois 700 mais 200,
depois soma mais um, e aqui na quinta semana, certo? Aqui na quinta semana que acabou, certo? Eu já cobri o meu acúmulo, certo? Até a quarta semana podemos acumular um total de 1.000 canetas. Esse montante seria suficiente para abastecer até a nona semana, como ele mostra aqui. Por conta do nosso acúmulo, a gente pode abastecer até o que? O término da instalação, o término da chegada da instalação e do treinamento do pessoal, por conta que a gente conseguiu o quê? Acumular a produção através de horas extras. Certo? Eu vou aqui, deixa eu ler. Oseias, para isso é bom fazer um planejamento para o operador conhecer o maquinário. Sim, sim, também. O planejamento para o operador conhecer o maquinário, não só conhecer o maquinário também, às vezes é um planejamento que você tem de posicionamento. Posicionamento, também posicionamento do maquinário. Às vezes, por exemplo, às vezes você tem um chão ou você tem um local de fábrica, você coloca um equipamento, às vezes é muito grande, às vezes você não tem espaço nenhum para você transitar, você fica tudo apertado. Isso, às vezes, é um problema muito grande, pode causar até acidente. Acontece. Acontece. Acontece você chegar assim, colocar alguma coisa que você pensou que daria espaço, mas no final não dava. Eu vou ver se eu consigo achar um exemplo, ver se eu consigo, talvez, se eu conseguir achar, postar para vocês, mas teve uma vez, tá? Se eu tinha lido, deixa eu ver aqui, foi na siderúrgica, tá? Foi na siderúrgica, na CSN. Eles compraram um equipamento, tá? Para acho que era acho que comprado de laminado, ou para fazer laminação, tá? Eles tinham um galpão para poder fazer exatamente isso. Não dava espaço. A máquina era maior. Eu trabalho na CSA. Ah, perfeito. Então. A máquina era maior que o espaço que tinha. O que você faz? Você devolve a máquina? Uma máquina de milhões não tem como devolver. A máquina, qual foi a solução para poder cobrir o erro, cobrir o problema? O problema foi justamente quebrar o local e montar um galpão novo. Aumentar o tamanho do galpão, basicamente criar um galpão novo. Estão entendendo? É Isso era justamente um erro que teria, que dava para ser previsto, né? Caso tenham feito, se tivessem feito as medições tudo certo e tal, antes de comprar a máquina, né? sim, talvez ou talvez tivessem feito alguma medição, mas talvez mediram errado por algum motivo também. Eu não vou tirar porque essa parte em si, essa informação eu não tenho, os detalhes eu não tenho. Eu sei que aconteceu, É tá? igual quando você compra um guarda-roupa, uma geladeira, ela não passa na porta, e aí Hum. não tem jeito. Sim, aí não tem, realmente não tem jeito. Você vai fazer o quê? Sei lá, você tenta virar a geladeira de lado, Ou então mas tirar a se não, porta, né? ou tira a porta do lugar para poder passar, né? É um jeito. É um jeito. Realmente. É complicado. É complicado. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu não sei hoje em dia, tá? Não sei hoje em dia. Na época, muitos problemas que aconteciam, é engraçado pensar nisso. Mas na verdade que eu estava trabalhando justamente numa fábrica, ah, muitos problemas que aconteciam eram porque o pessoal fazia a medição em centímetros ou metros e o equipamento estava em polegadas.
sabe? No manual, Vai dar uma diferença, né? nas instruções estavam em polegadas, certo? Se você não presta atenção a esse tipo de coisa, você realmente acontece problemas sempre, né? Ou seja, justamente é questão mesmo, é planejamento, justamente é o controle. Você tem que realmente ter que ver todos esses tipos de situações para poder se preparar, certo? Ter atenção também, né? Muita atenção mesmo. Vamos lá. Próximo tema, gente. Senão também a gente vai ficar parado aqui só num. Vamos ver. Logística de armazenagem industrial, certo? Nesta unidade, você irá conhecer a perspectiva industrial relativa à cadeia de suprimento. Conseguirá identificar as contribuições logísticas para os ganhos em economia de escala e economia de escopo na indústria. E conhecerá as 3 principais restrições que afetam as operações de produção e a perspectiva industrial sobre os prazos de entrega. A indústria é um segmento altamente competitivo, onde os ganhos logísticos quanto à redução de prazos e custos se convertem em diferencial fundamental. Certo. Então, mais uma vez, a gente chega aqui, dá uma olhada na dica do professor. Ele fala: a armazenagem industrial apresentará pequenas diferenças de prioridade dos processos de armazenagem e em outros setores. Aí dá um videozinho aqui justamente falando desse tópico em particular. Acredito que não deva ser um resumo como foi o último. Né? É aquele que você estava falando que era justamente que era em Flash, né? Que a gente estava vendo antes. Uhum. Esse aqui já é meio chatinho para a gente poder passar e ver as páginas. Vamos ver aqui. Falando perspectiva de manufatura. É a parte da página 3, né? Que a gente conversa. Perspectiva de manufatura. Ali fala das restrições. Variedade, eu não estou conseguindo aumentar, peraí. Variedade, infelizmente, a gente lê aqui no computador também fica meio complicado por conta justamente de ser flash. Que pena. Que pena. Ainda bem que esse aí é bem menor, né? Tem menos Uhum, coisa. uhum. E fala também de prazo de entrega. Esse tema aqui é curtinho, justamente, mas ele é bem sucinto com relação a essa parte da logística em si, falando de restrições, um pouco do prazo de entrega, variabilidade e a perspectiva de manufatura dos produtos, certo? Vamos ver aqui o infográfico em si. Justamente, a indústria é uma importante demanda de processo logístico e de armazenagem. Sim, com certeza. O setor apresenta particularidades muito significativas, principalmente quando comparado com outros segmentos, como a distribuição e o varejo. Sim. No infográfico, você conhecerá os principais tópicos da unidade. Perspectiva industrial da cadeia de suprimentos, força da marca, volume, variedade, restrições, requisitos de prazos de entrega. Uhum. Daqui a gente já pode conversar um pouco também. Olha, falar de força de marca. Força de marca é algo assim. Gente, olha só. Quem aqui já não comprou um produto por conta da marca? Certo? Qualquer coisa. Roupa, aparelho eletrônico, móvel. A gente tem alguma marca, alguma coisa assim, que a gente chega e a gente confia, por conta que a gente confia naquela marca. Por algum motivo. Ela não deu para a gente nenhuma dor de cabeça, ou o produto realmente foi de alta qualidade, você gosta muito. A gente sempre tem uma coisa assim. Independe, pode ser uma coisa boba também, pode ser, por exemplo, uma caneta. Pode ser, eu adoro caneta Bic. Certo? Aqui em casa mesmo aconteceu isso em relação à internet que eu tenho.
Porque Uhum. por mais que já tenham me oferecido planos maiores de outras operadoras, eu continuei com a minha porque o suporte técnico que eles dão, eu sei que se eu ligar num dia, no dia seguinte, eu sei que já tem alguém vindo consertar, entendeu? Então, você tem não só a força da marca ligada à qualidade, ligada ao serviço, certo? Ou seja, é por isso que você gosta daquela marca em particular, certo? Volume, você tem volume de produção. A gente estava conversando também nos temas anteriores, o volume de produção, seu volume de parte da demanda também. Variedade de produto, variedade de serviço, variedade de produção. Restrições, quais são as restrições que você tem justamente na produção em si, na armazenagem também. Como está falando aqui de logística de armazenagem industrial, falando de restrições em geral também. Requisitos de prazo de entrega, tem produtos que têm prazos de entrega bem específicos, clientes com prazo de entrega específico, ou você quer reentregar um produto com prazo bem curtinho para poder faturar mais rápido. Contribuições logísticas para ganhos em economias de escala, economias de escopo, certo? Restrições que afetam as operações de produção e os prazos de entrega, capacidade, equipamentos, configurações, alterações na produção. Sim, restrições de capacidade, por exemplo, quanto tempo eu posso levar para produzir uma certa quantidade de alguma coisa, certo? Por exemplo, preciso produzir 2.000 celulares, preciso produzir 2.000 celulares para poder enviar. Tem aquelas restrições de capacidade, ou então a restrição também de armazenamento. Você tem o seu estoque logístico e você tem que, a pessoa só posso armazenar tanto, certo? Restrições de equipamento, meus equipamentos só conseguem produzir até tanto, certo? Eu não consigo passar disso. Para passar disso, eu preciso de equipamentos novos. Alterações na produção. Por exemplo, eu conseguia produzir um certo tipo de produto, mas eu tenho que mudar alguma coisa, por conta talvez de um problema ou porque eu quero mudar meu produto completamente. Eu quero mudar meu produto ou quero fazer uma pequena alteração. Por exemplo, eu quero mudar o meu iPhone 11 para 12. Entendeu? Você tem uma alteração, você tem que fazer uma configuração. Tem alguma diferença entre o iPhone 11 e o iPhone 12. Às vezes não é só o nome, né? Alguma coisa ali que justamente que você está podendo mudar o nome do seu produto, certo? Então, esse infográfico em si também ele foi colocando eu diria na verdade que ele é quase um auxílio de estudo mesmo. Ele pega todo o material desse tema e separa em tópicos de forma visual. Como eu já tinha falado, né? Na prática, falando justamente de um exemplo, com frequência a indústria apresenta uma forte dependência de seus fornecedores e interrupções no fornecimento de matérias-primas impactam diretamente na queda da capacidade produtiva. Sim, sim, diretamente. Verdade. Exercícios e o Saiba Mais. Sempre tem uma coisa, relação entre indústria e logística de guerra. Uhum. Isso aqui é interessante, que a logística realmente nasceu de uma situação de guerrilha, né? Estoque de matéria-prima para a indústria têxtil, um modelo de avaliação de competitividade de logística industrial, automatização da armazenagem e da movimentação interna, e o estudo teórico experimental de sistemas de armazenagem industrial tipo drive-in. Até eu vou dar uma olhadinha nesse aqui depois. Eu gostei desse tema. Esse aqui eu não lembro de ter visto. Com os outros textos eu vi, dá uma olhadinha. Esse texto aqui eu não estou lembrando exatamente. Por falta de logística, indústrias sofrem verdadeiros desafios na expansão da celulose. Certo? Passando aqui bem rápido também, que nosso tempo está quase chegando ao fim. Vamos ver aqui, nosso quarto e último tema, gente. Vamos lá. Gestão da capacidade produtiva no longo prazo. A longo prazo.
A capacidade produtiva das empresas está relacionada à definição e ao dimensionamento de seus recursos produtivos, de forma a atender às demandas do mercado. Você sabia que há variações de demanda a todo momento? Por exemplo, uma lanchonete não vende todos os dias a mesma quantidade de determinado sanduíche. Sim, sim. Justamente a gente pode calcular até uma média ou até mesmo ter alguns tipos de empresas que funcionam com venda sazonal. Venda sazonal, às vezes, a gente pode falar, por exemplo, a gente falou de roupa, roupas de banho, certo? Roupas de inverno. Quando é que você vai comprar roupa de banho? Você vai comprar no verão, é quando você tem o aumento da compra daquele produto. Roupas de inverno, como casacos, calças de moletom, aquelas coisas mais quentinhas. Então, aumenta mais nos tempos mais frios, onde você tem, ou seja, você tem aquela produção sazonal mesmo, produção e venda sazonal, onde você tem um aumento das suas vendas. Assim, as empresas precisam planejar e gerenciar sua capacidade produtiva. Sim, nessa unidade de aprendizagem você verá que a empresa deve se planejar para o longo prazo, manter a atual estrutura, ampliá-la ou reduzi-la. É como o exemplo que eu acabei de dar mesmo. Você chega, você tem que se preparar para aquela época. Dependendo do que você está produzindo, você tem que se preparar para a época. Por exemplo, eu posso dizer que a maioria dos produtos que a gente normalmente compra, nós normalmente compramos o que a gente tem em casa, eles têm só a sazonalidade, porque eles geralmente aumentam mais quando a gente chega perto do final do ano, perto do Natal. Certo? Onde aumentam as compras de tudo, né? Aumentam compras, as pessoas querem mudar as suas roupas de cama, as pessoas querem comprar roupas para poder ir nas festas de Natal, as pessoas querem compram tipos de comidas diferentes que não compravam durante o ano todo, certo? Então, Sim, sim. você tem que estar preparado para esse tipo de situação. Tanto que você chega, a gente sempre ouve na televisão, as lojas estão se preparando para épocas festivas, não é? Justamente onde acontece o aumento das vendas, onde a porcentagem de vendas desse ano foi maior do que a do ano passado. Então, tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Também, exemplo também seria uma sorveteria, né? Época de verão, eles Perfeito, compram muito mais, quando chega o inverno já diminui bastante. E perfeito também exemplo. a própria sorveteria poderia usar a previsão do tempo para prever mais ou menos quando vai precisar comprar mais ou menos e tal. Sim, 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 sim. Então, é um bom exemplo. É um bom exemplo. Tá certo. Tá certo. Mas, por exemplo, eu mesmo posso dizer, faz muito tempo que eu não tomo um bom sorvete. Um bom tempo. Por quê? Não tem dado tempo para isso. Certo? Conteúdo do livro. Vamos lá. Gestão da capacidade produtiva no longo prazo. Fatores a serem considerados no planejamento e na gestão da capacidade produtiva. Certo? Aqui, ó. Vamos dar só uma lidinha nesse primeiro parágrafo. As empresas, sejam elas, vou até marcar aqui. Vamos lá. As empresas, sejam industriais, comerciais ou prestadoras de serviços, precisam dispor de recursos produtivos para atender às demandas mercadológicas. Assim, uma fábrica de computadores precisa dispor de máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais, pessoas e infraestrutura adequada para conseguir suprir o mercado de computadores e as demandas de seus consumidores. Até um exemplo engraçado, eu posso até utilizar, que há um tempo atrás, até hoje, na verdade, os equipamentos eletrônicos, peças de computadores estão muito caros. Certo? Por exemplo, a peça de computador que está mais cara hoje em dia, as duas peças de computador que estão mais caras hoje em dia são placa de vídeo e processador. Concorda comigo? Sim, sim, teve um aumento Uhum. bem alto. Uhum. Por que aconteceu esse aumento? Não foi só por conta não foi só por conta do aumento do dólar, tá?
Não foi só por conta do aumento do dólar. O aumento do dólar também foi realmente um grande fator, mas não foi só por conta do aumento do dólar. As pessoas, muitas empresas e pessoas também, elas estavam comprando esses produtos para mineração de criptomoeda. Houve um boom. Por algum motivo, houve um boom nos últimos 2, 3 anos por conta disso. Certo? Isso encareceu muito o mercado de peças de computador. Assim, placas de vídeo, processadores, como eu falei. Então, certo? Por algum Eu não motivo, estava conseguindo suprir a demanda que estava tendo, né? não estava conseguindo suprir de forma alguma. Pegou o mercado de surpresa. Pegou o mercado de surpresa. Tanto que teve falta de peças de computador no mercado, mesmo, para importação. Importação e Sim. exportação não tinha mesmo. Não tinha mesmo. Certo? Às vezes tem isso, tá? Às vezes tem alguma coisa também que a gente foge do controle. Certo? Uma coisa que as empresas de placa de vídeo tentou fazer para frear esse consumo alto foi tentar bloquear algumas placas para mineração, na esperança de tentar diminuir essa saída toda para tentar normalizar os preços. Isso eu não sabia. Isso é interessante. Ou seja, eles tentaram justamente evitar que acontecesse o quê? Acontecesse esse enxugamento de material. Porque senão fica difícil vender. Porque com o preço muito lá em cima acaba também prejudicando eles mesmos, que as pessoas deixam de comprar equipamento novo por causa do preço Uhum. alto. Não só isso, as pessoas deixam de comprar, deixam de querer comprar, mas você também, por exemplo, é como estava falando também falando de força de marca. Quando você, por exemplo, você vai chegar deixa eu ver, a única placa de vídeo que eu conheço, eu acho que é na GeForce, tá? A NVIDIA, GeForce, eu não sei se isso é marca ou é placa, ou eu não sei. Enfim, você chega, você não tem, vou procurar isso aqui para poder melhorar meu computador. Por quê? Eu quero jogar um joguinho, eu quero usar meu computador também para fazer modelagem de peça, para usar Blender, ou seja, aquele modelo também de, às vezes, de figuras, desenhos, enfim, toda essa gama de atividades que você pode fazer no computador e muito mais. Mas você às vezes precisa de um computador parrudo, um computador muito bem equipado para esse tipo de coisa. Aí eu vou comprar daquela minha marca mesmo, que eu sei que eu vou comprar boa. Eu soube, por exemplo, que saiu a GeForce 3680 com alta capacidade de RAM e tudo mais, o que saiu ontem. Saiu ontem sei lá, o preço, a estimativa de preço é quanto? $1.000. Podendo comprar, eu vou lá e compro. Ok. Você chega lá, ou você encontra a placa por $7.000, ou você, na verdade, não encontra nada. Mas, pô, você perde, aquele cliente vai perder o quê? Perde aquela. A empresa perde a credibilidade com relação àquele cliente. Aquele cliente, poxa, como assim? Era para ter vindo num preço em outro? Às vezes aquela pessoa não está sabendo do problema que está acontecendo, que as pessoas que a máquina tá sendo vendida muito rápido, tudo mais, entendeu? Isso é um problema também que a empresa precisa pensar. Eu preciso travar isso daqui, senão eu perco os meus clientes fiéis. Entenderam? Sim, sim. Uhum. Sazonalidade e variações. É o que a gente estava conversando mesmo da história do sorvete. Certo? Índice de utilização de capacidade utilizada em melhor nível operacional. Aqui, ó, identificar o nível operacional, identificar o melhor nível operacional, que é o volume de produção. Qual é o melhor volume de produção? Também tudo interligado também, recomendado na sazonalidade, volume de produção. Qual o melhor volume de produção
que eu vou ter na minha fábrica e que o custo médio por unidade é minimizado. Isso aqui é importante. Isso aqui até é bom marcar. A partir de sua identificação, você pode calcular o índice de utilização da capacidade, como proposto pelos autores Jacobs e Chase. Tal índice representa o quanto a empresa se encontra em termos de melhor nível operacional por meio da equação. Eu não consegui marcar, não sei porquê. Vamos lá. Vou marcar em amarelinho, pronto. Certo? Conceito de economia de escala e deseconomia de escala. Certo? Acho que aqui justamente como você pode controlar justamente quando você pode diminuir seu volume, aumentar seu volume de produção, certo? Uma coisa também deixa eu ver, se eu não me engano, não vai estar aqui, tá? Uma coisa não vai estar aqui exatamente, tá? Ok, conceito de economia de escala, deseconomia de escala, a gente pode justamente, quando a gente está falando de sazonalidade, tudo mais, justamente, você chega, você diminui seu volume de produção, você aumenta seu volume de produção, mas tem uma coisa muito importante aqui, que agora que não abordou, é que eu já vou dar uma palhinha para vocês, que é o seguinte, a maioria dos produtos, na verdade, tem um ciclo de vida, tá? Tem um ciclo de vida que você chega, você colocou aquele produto no mercado, aí você está vendendo, em algum momento ele chega no platô de venda, tá? Aqui que o pessoal começa, eu estou comprando, comprei bastante, cheguei, aqui a minha produção está constante e começa a descer. Tá? O que significa isso? Significa que seu produto está morrendo no mercado. Pode ser por qualquer motivo, pode ser por um motivo, pode ser por vários motivos. Pode ser justamente que esteja acontecendo, esteja aparecendo novos produtos no mercado, o seu produto está desatualizado, por exemplo. Ou pode ser também que seja, o seu produto tem um uso, e você tem um uso do seu produto, entendendo ali no tempo, mesmo no tempo mesmo, seu produto, assim, seu produto funciona de tal ano para ano. E aí depois ele agora parou, tem que comprar outra coisa, tem que fazer atualização, tem que fazer uma coisa nova, enfim, ou seja, você vai chegar e você chegou no seu platô, seu produto está morrendo, você vai continuar produzindo da mesma forma que aqui em cima? Não. Se o produto você vê que está chegando ao limite, chegando à vida útil dele, ao final da vida útil dele, você tem que reduzir a produção. Ou seja, é a famosa descontinuidade. Seu produto está sendo descontinuado. Certo? Mas esse tema em particular não está sendo tratado aqui nesse tema que a gente está estudando, mas eu só queria colocar que também pode ser um exemplo também, assim, por que você está diminuindo o seu volume de produção em um determinado produto. Certo, gente? Caraca, 7h30, meu Deus do céu. Sim, está compreendido. Eu tenho que ir para outra, gente. Alguma dúvida, pessoal? Não, tá de boa. Foi um resumão bem explicativo. Deu para ter uma ideia ampla sobre os assuntos. Deu para dar uma ideia boa? Beleza, então, gente. Oseias, alguma coisa que você quer acrescentar? Desculpa se eu estou falando errado. Jobert Bernardo, não é isso? Desculpe também. Alguma coisa que você queira falar também, Jobert? Opa, chat? Não? Beleza. Tá certo, gente. Antes de encerrar, a aula vai ficar gravada? Sim, sim, sim. A aula vai ficar gravada. Eu vou gravar. A aula está gravada já. Assim que eu terminar, eu vou compilar ela e já vou diretamente jogar no YouTube. Vou colocar o link aqui, tá? Só. Até bom. Pronto, aqui tá vendo? Tá vendo aqui que esses são esses são os links dos encontros corujas.
Eu até coloquei o primeiro encontro coruja, ele está esse link de drive aqui. Não precisa baixar isso não, gente, tá bom? Porque isso aqui é um arquivo para baixar. Baixa isso não. Eu vou pegar esse link aqui, eu vou jogar no YouTube e vai ficar parecido com esse encontro coruja 2 aqui, ó. Tá, esse encontro coruja... Deixa eu parar aqui. Não parar que vai ficar legal não. Pronto, voltar. Deixa eu voltar. Pronto. Entenderam? Esses aqui, esses 4 primeiros são os links dos nossos encontros. Esses aqui embaixo vão ser a gravação dos nossos encontros. Esse aqui é o do encontro 2, eu vou colocar o do encontro 1 também, e vai ficar do encontro 3 aqui também nessa aba. Tá bom? Ah, E beleza. também para reforçar também, gente, olha só, não deixe de fazer aqui, ó, a escrita e reflexão, tá? Ela vai terminar dia 29, eu acho que ainda tem que... Acho que eu estava até corrigindo. Ah, aí, ó. Eu comecei a corrigir, tá? Ah, pelo amor de Deus, alguém colocou em rascunho, eu vou ter que dar uma olhada nisso daqui. Quem colocou em rascunho, por favor, coloca como enviado, para depois eu vou dar uma olhada de forma mais fácil. Bom, enfim. Gente, não deixe de fazer atividade, não deixe de fazer nenhuma das atividades. 29 termina a escrita e reflexão, tá? Eu já vou pontuar vocês lá. Dia 3 começa o questionário. A gente já começou o agendamento da prova, tá? Já começamos o agendamento da prova. O agendamento vocês podem fazer lá na... Vocês podem fazer no ambiente do aluno, tá bom? Qualquer problema que vocês tenham, pode vir falar comigo. Vocês podem aqui, ó, professor, ou nesse balãozinho aqui, ó. Aí, ó. Aí eu tenho que responder aqui até o Júlio também, que mandou para mim ontem. Eu vou responder daqui a pouco. Tá certo, gente? Pessoal, desculpa aí a rapidez. Eu já tinha que estar num outro encontro também que está começando agora, tá bom? Gente, muito obrigado aí pela presença. Muito obrigado pela presença. Vamos ter o nosso próximo encontro de 4 também, que vai estar agendado, tá certo? A gente vai falar mais para frente do nosso próximo encontro aí, beleza? Gente, muito obrigado de novo Valeu. e até a próxima.